Olá, meus amigõezões e amigõezonas, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje é mais um daqueles vídeos, minha gente, que eu vou fazer você dar muitas risadas. Eu espero, né? Hoje a gente vai falar de famosos que foram picados pelo Ricavírus. Aqueles famosos que eram todos escangaiados velho antes da fama e ganharam dinheiro, deram um tapinha no visual, deram uma reformada, gente. Muita massa, argamassa, massa corrida, cirurgião plástico, desencapetamento e tudo mais. Agora eu preciso pedir aquela coisinha, sabe? Aquela forcinha de todos os dias. Deixe o seu likezão aqui pra mim, porque isso ajuda demais o canal. Depois da vinheta, eu te conto tudo. Minha gente, eu já fiz esse vídeo outro dia e trouxe algumas pessoas, como por exemplo, a Joelminha antes da fama. Dá só uma olhada como a bichinha era escangaiada, minha gente. Era uma boca de quem chupou chupeta até os 18 anos, sabe? Ela tinha aquela cara daqueles pobres, minha gente. Aquelas mulher pobre que vai lá na frente daquelas lojas em promoção, sabe? Que tem aquelas roupas que você lavou uma vez, rasgou, que tem aquelas baciadas de carcinha na porta, que sai saindo nos tapas com as mulheres por causa da última carcinha. Olha só como que Joelminha era. Tem também a Claudinha Leite, minha gente. A Cláudia Leite parecia a Mona Lisa depois de 10 pratos de macarronada. Olha só, parecia a Mona Lisa obesa, minha gente. Eu falei também daquela vez, minha gente, sobre a Carla Pérez. A bicha era escangaiadona no máximo. Olha só a cara dela de quem assusta uma casa grande de uns 10 cômodos, minha gente. Só que hoje eu trouxe uma lista nova com outros famosos antes de serem picados pelo mosquitinho do bem, pelo Ricavírus. Minha gente, eu tento de tudo pra ser picado pelo Ricavírus. Pro Ricavírus vir fazer uma visitinha na minha casa, mas por enquanto é só pernilongo mesmo. E pensa no lugar que tem pernilongo, minha gente. Eu tô até com uma marca na testa, não sei se dá pra ver que o pernilongo sugou meu sangue na testa. Tentei de tudo. Tentei SBP, tentei rádio, tentei negócio elétrico, tentei a varinha que me ensinaram aqui nos comentários de citronela. Não adianta, minha gente. Parece que toda vez que eu tento matar esses pernilongos, eles ficam mutantes. Eles pegam uma mutação, fica maior. Tem uns pernilongos aqui que parecem uns cavalos voadores, minha gente. É desse tamanho. Eu não sei mais o que fazer. Enquanto isso, cadê o Ricavírus que não vem me visitar? Que não vem aqui na minha casa? No começo eu nem matava os pernilongos, porque eu falava, pode ser o Ricavírus vindo me visitar. Mas depois descobri que era só pernilongo mesmo ou dengue. Olha que fracasso, né, minha gente? Mas eu sigo confiante que um dia o Ricavírus vai vir pra mim. Um dia o Ricavírus vai me transformar. Sonhar não custa nada, né, minha gente? Hoje o Ratinho é um dos apresentadores de televisão mais bem sucedidos do Brasil, além de ser um exímio empresário. O Ratinho hoje, minha gente, é bilionário e a fortuna dele tá quase ali, ó, pau a pau com a fortuna do Silvio Santos. O bicho é rico pra caramba. Mas vocês sabem por que veio o apelido de Ratinho? Ratinho, pra quem não sabe, foi vereador dos anos 70 aos anos 80 e foi deputado no início dos anos 90. E o Ratinho, minha gente, era magrelo, era feio, narigudo, com bico de pato e ele parecia mesmo um rato desnutrido, minha gente. O bichinho era feio, era escangaiado. Até que em 1992 ele começou a trabalhar de apresentador na Rede OM, uma rede extinta lá de Curitiba. Agora vai ficar mais fácil sentir a diferença. Aqui você confere a linguagem que o povo gosta. Agora, em novo horário. Aí depois, minha gente, ele foi pra CNT também em Curitiba. Até que ele foi contratado pela Record, encheu seus bolsinhos. Hoje o Ratinho é outra pessoa. Ratinho é lindo? Não é lindo. Aquele feio plus, aquele feio aceitável. Mas o bicho era feio, escangaiado, sabe, minha gente? Que era aquele feio do nível mais baixo que tinha. E melhorou demais, não melhorou? Fala a verdade, minha gente. Vocês não acham que ele tá muito melhor agora? E dá pra entender o porquê do Ratinho, né? E a gente, a Virgínia Fonseca, hoje é uma mulher muito linda, não é verdade? A Virgínia tem uns traços finos, marcantes, uma beleza estonteante. Mas vocês sabiam que nem sempre a Virgínia foi assim, minha gente? No início da Virgínia no YouTube, ela era muito diferente do que é hoje. A Virgínia tinha, minha gente, aquele sorriso gengival, sabe? Gengiva de cavalo. Com a gengiva dela, minha gente, tinha uns 23 centímetros. A Virgínia tinha aquelas risadas sabe aquelas risadas de porco, minha gente? Porque ela disse que tinha um desvio de septo muito grande. Quando ela ria, era a coisa mais medonha do mundo. Tentei achar o vídeo dela rindo, acho que ela baniu da internet, minha gente.
A Virgínia tinha uma cabeçona de lua cheia, sabe? Uma carona gorda, grande, minha gente. Era bem esquisito. Só que aí depois, Virgínia foi ganhando dinheiro, foi ficando rica. Rica vírus foi lá e picou ela. E ela fez uma gengivoplastia, que é uma cirurgia para diminuir a gengiva de cavalo. Ela fez uma aplicação de preenchimento labial. Ela fez 3 demonizações faciais. No caso dela deu certo, minha gente. É raro quando dá certo. Virgínia fez uma cirurgia nas maçãs do rosto e uma lipoled na barriguinha, porque ela disse que tinha um buchinho quebrado que não saía de jeito nenhum. Minha gente, a gente não é feio, não pode acreditar que é feio. Talvez o senhor tá sentado aí na sua casa, você acha o cara mais escangaiado do mundo. Você não é feio, você é pobre. O dinheiro deixa qualquer um bonitinho. Menos a Regina Casé. O resto deixa qualquer um bonitinho. Minha gente, em meados ali de 2018, apareceu um hit de carnaval chamado Envolvimento, que era cantado por MC Loma e as Gêmeas Lacração. Essa música, pra vocês terem noção, minha gente, chegou no top 50 mundo das músicas mais virais do planeta. A MC Loma, minha gente, era toda escangaiadinha. Ela passou por diversas batalhas na sua vida, minha gente. E a primeira batalha começou dentro da tua boca, porque os dentes dela não se davam bem um com o outro. E eles queriam ficar sempre separados, sabe, minha gente? Era uma briga ali, uma confusão que vocês não têm noção. Logo, MC Loma e as Gêmeas Lacração, Mirella e Marielle, foram contratadas pelo maior canal de funk do planeta Terra, que é o Condzilla. E minha gente, deram uma reformada na Loma, minha gente. Arrumaram os dentes dela, apaziguaram a treta que acontecia dentro da boca dela, minha gente. Arrumaram os cabelinhos, arrumaram tudo. Loma ficou uma princesinha, minha gente. Só que agora, mais recentemente, né? Meio que ela teve filho, né? Parou um pouco de cantar, veio a pandemia. Tá dando uma escangaiadinha de novo. Mas se deu certo uma vez de ficar princesinha, dá certo de novo, né? Só ter fé. Minha gente, agora eu vou falar de um cara que é um galão. É considerado um dos homens mais galão do mundo, sabe, minha gente? Mas nem sempre foi assim, não. O Cristiano Ronaldo hoje, minha gente, tanto em campo como fora do campo, ele é um cara que é muito prestigiado pelas pessoas, sabe, minha gente? Ele anda na rua, ele recebe chuva de carcinha suja em cima dele. Mas vocês não sabiam, minha gente, que o Cristiano Ronaldo nem sempre foi assim. O Cristiano Ronaldo, minha gente, era o tipo de pessoa totalmente escangaiado, minha gente. Ele era aquele feio sofrido, minha gente. Olha só como que ele era antes, imagens fortes. O Cristiano Ronaldo parecia que frequentava o CAPS 3 vezes por semana, minha gente. Ele tinha um olhar meio caído assim, um olharzinho meio Sônia Abrão, sabe? Era totalmente diferente do que é hoje. E se na boca da Loma tinha uma batalha entre os dentes, na dele já teve uma luta sangrenta, porque os dentes dele se odiavam, gente. Era um pra cada lado, sabe? Não tinha nenhum tipo de união ali dentro daquela boca. Ele era, minha gente, o próprio escangaiamento humano. Mas aí começou a jogar bola. Aí a fortuna começou a entrar, Rica Vírus veio juntos. Picou ele, minha gente. E o homem se transformou, minha gente. E mais uma vez eu digo, não existe gente feia. Existe gente pobre e sem dinheiro como eu. Porque o dinheiro transforma, minha gente, sabe? Só não deu certo mesmo com a Ingrid Guimarães. Com o resto, sempre dá certo. Minha gente, agora eu vou mostrar pra vocês a prova de que o dinheiro muda praticamente o DNA de uma pessoa, minha gente. Tô falando de duas cantoras hoje que despontam nas paradas de sucesso, sabe? A Maiara e Maraísa. Maiara tem uma voz muito potente. Elas cantam muito bem, minha gente. A Maiara é a única cantora mulher que eu vi na minha vida que consegue cantar com o mesmo timbre e o mesmo tom do Bruno, da dupla Bruno Marrone. As bichinhas têm talento. Mas vocês já viram como que elas eram antes, minha gente? Dá só uma olhada nisso aí. Era uma cara de sofrida que as duas tinham, sabe, minha gente? Uma cara daquelas pessoas que andam no sol quente, sabe? Que fica o dia inteiro no sol quente, assim, com o olhar apertado, assim, sabe? Era um bico, assim, um fuço estranho, né? E a Maiara, eu não sei o que aconteceu, que depois até a cabeça dela ela diminuiu, porque ela tinha um cabeção gigante. E a Maraísa, minha gente, se tirasse o cabelo, ela ficava a cara do Marrone. E eu não sei, o que essas meninas fizeram que depois deram um tapa no visual, ficaram filezinha.
Só que as duas tinham ficado muito bonitas na fase que elas estavam gordinhas, que elas eram lindas, minha gente. Mas não agora, né? Que agora a Mayara tá quase voltando ao passado de novo, virando um calango seco, né? Mayara tá muito sequinha, magrelinha, minha gente, mas elas tinham dado um tapa no visual. Eu acredito que depois dessa fase aí pra hoje, elas tiveram que mudar todos os documentos, minha gente. Porque a única coisa que não foi mudada aí é o DNA. E nessa época as duas também eram gêmeas, porque hoje uma não parece nada com a outra mais, de tanta recalchutagem, sabe? De tanto plastificamentos, de tantas coisas que elas fizeram. Mas eram muito diferentes do que são hoje, não era, minha gente? Eu achei chocante essa mudança, chocante. Minha gente, agora eu vou falar do cantor top 1 do Brasil. Um dos caras com a maior fortuna e com o show mais caro do Brasil, que também hoje é considerado um galão. Mas nem sempre foi assim. Eu tô falando, minha gente, é do Gustavo Lima. Hoje todo mundo vê o Gustavo Lima pagando de galão. O Gustavo Lima todo fortinho. O Gustavo Lima com o rosto, com a aparência toda alinhada, minha gente. Mas o Gustavo Lima lá no passado era todo escangaiado e detonado, minha gente. Ele usava um cabelinho inspirado na Márcia Goldsmith dos anos 90. Depois que ele tirou esse visual Márcia Goldsmith aí, minha gente, ele começou a usar o cabelo curtinho, mas o bichinho tava tão desnutrido, mas tão desnutrido, com a cara magra, chupada assim, ó. Parecia que tava usando K9, minha gente. O bichinho era completamente diferente do que é hoje. Só que aí o tempo foi passando, o dinheiro foi chegando, ele explodiu na carreira, ele demonizou a cara, mudou o cabelo, ele colocou um shape, começou a tomar bomba. O bicho é outra pessoa, completamente diferente daquele escangaiamento humano que ele teve no passado, minha gente. E isso é a prova, meu senhor, minha senhora, que o dinheiro, junto com um bichinho chamado Rica Vírus, ele muda o seu destino, ele muda a sua aparência, ele transforma a sua lata. Minha gente, agora eu vou falar de um apresentador da Globo, o apresentador do BBB, minha gente, o Tadeuzão Schmidt. O Tadeu Schmidt hoje tem aquela cara de menino criado com a avó, cabelinho bem aparado, sabe? Aquela carinha de prisão de ventre. Mas ele é aquele menininho padrãozinho, sabe? Criado com a avó, bonitinho, com a carinha dele tudo certo. É lindo, lindo, lindo. Mas é alinhado, tá tudo certo, né? Mas eu descobri que o Tadeu Schmidt era muito diferente no passado. Dá só uma olhada nessa imagem. Minha gente, fala a verdade pra mim. Ele aí nessa imagem aí, não parecia um cara que ficou preso na prisão de segurança máxima dos Estados Unidos? E saiu, teve a liberdade cantada, minha gente? Não parece? Ele usava um cabelinho comprido, ele era monocelha, ele era completamente diferente do Tadeuzão que a gente tá acostumado a ver hoje na televisão. Mudou da água para o vinho. Tem também outro apresentador da Globo, minha gente, aquele velho da chapa solta, ó. E aí, garoto? Fala, garota. O Serginho Groisman, minha gente. É normal você ter um ídolo e sonhar diversas vezes com ele, fazendo sexo por diversas vezes. É normal? É normal. Qual é o seu maior ídolo? Você. Eu? O Serginho Groisman, achei uma foto dele quando era jovem. E dá só uma olhada, minha gente. O Serginho Groisman, quando tinha 20 anos, ele já tinha a mesma cara de 70 que ele tem hoje. O bichinho sempre teve cara de velho, minha gente. Só muda que nessa época ele não usava chapa. E hoje ele usa. Mudou muita coisa? Não mudou nada, minha gente. E por falar em apresentador que tem cara de velho e sempre teve, tem alguns apresentadores aqui do Brasil, minha gente, alguns famosos, que sempre foram velhos pra mim. Por exemplo, o Silvio Santos. Pra mim o Silvio Santos sempre foi velho. Porque quando eu nasci, o Silvio Santos já era velho. Quando eu vejo o Pelé dizer que vai se aposentar e não se aposenta, eu digo, tá vendo? Isso aí ele quer aparecer, mas não é não. É que a gente acha que numa determinada idade a gente já não vai conseguir fazer o que está fazendo. E realmente, fisicamente não consegue, mas mentalmente tem mais vontade. E não tô criticando, minha gente, porque eu sou muito fã do Silvio Santos, vocês sabem. Mas não é verdade, minha gente? Alguém lembra do Silvio Santos moço? Porque o Silvio Santos sempre foi velho. O vovô Raul Gil, por exemplo. O vovô Raul Gil, pra mim, sempre foi velho, minha gente. Desde que eu nasci, o Raul Gil já era velho. Tem a mesma cara de velho que ele tem hoje. Não mudou nada, minha gente. Pra quem será que ele não vai tirar o chapéu? Hein? Vinheta!
Eita, pra quem você tira o chapéu? Tem também o Boris Casoy. Boa noite. Boris Casoy também, minha gente. Em vez de colocar um Corega Tabs pra segurar aquela chapa dele lá, ele fica apresentando o jornal com a chapa balançando na boca, descolada do céu da boca, assim. Mas eu lembro que quando eu era criancinha, eu assisti o jornal dele do lado do meu bisavô, que era vivo ainda, e meu bisavô já chamava ele de velho naquela época, minha gente. Ele já era velho. O meu bisavô já foi de arrasta pra cima, já tem anos e anos. E o Boris Casoy tá firme e forte, com a mesma cara de velho que ele tinha há 30 anos atrás. Não é curioso esse tipo de coisa, minha gente? O casal Ber de Nóbrega, também sempre foi velho. Ah, eu lembro dele velho desde que eu era criança. Parece que ele nunca teve uma juventude, nunca foi moço. Curioso isso, não é? Minha gente, tem também um ator muito famoso lá de Hollywood, Zac Efron. O Zac Efron, esse daí foi picado pelo Rickavírus, mas jogou a chance do mosquito no lixo. Porque o Rickavírus pica uma pessoa em 1 milhão. E quando a pessoa é picada pelo Rickavírus e depois não conserva, jogou a chance dele no lixo, minha gente. O Zac Efron, gente, começou bem novinho, bem criancinha. Em 2004, com 17 anos, ele fez o filme A Viagem Esperada. E aí ele se tornou conhecido do grande público. Mas o sucesso dele mesmo só veio em High School Music, em 2006. Mas vocês já viram como que o Zac Efron era, minha gente? Antes de tudo isso, antes desses filmes, o bichinho era escangaiado, minha gente. Ele tinha um cabelinho que parecia o teto de uma casinha de palha, minha gente. Ele tinha uma cara sofrida. Ele tinha aquela carinha de criança feia, que de tão feinho ficava até bonitinho, minha gente. Sabe aquelas crianças que você vê? Nossa, que feinho, chega a ser lindo de tão feio. Ele era desse jeito. Só que aí High School Musical veio, sucesso veio, grana veio. Ele se tornou um galãozinho, minha gente, um galãozinho jovem. E ostentou essa fama de galão por muitos anos. Porém, há 2 anos atrás, ele acabou com tudo. Ele fez uma terrível demonização facial. Ficou com uma cara de Minecraft. Ficou uma mistura Bob Esponja zangado com o Incrível Hulk, minha gente. Ele demonizou tudo. Vamos colocar ácido em tudo. E pior que ele nega que ele fez demonização. Ele fala que quebrou o maxilar e nunca mais consertou. Mas é mentira, minha gente, porque o próprio médico que fez a demonização dele já falou pro site TMZ que foi ele que fez. Ele demonizou a cara dele, minha gente. É que nem o Eduardo Costa, nunca fez demonização. Só caí de avião, quebrei a cara, não arrumei mais a cara. Quem que quebra a cara, minha gente, no avião não vai consertar? Quem que quebra o maxilar no acidente não vai consertar? Vai ficar andando com o maxilar pendurado, a boca pendurada, vai segurar assim? Pelo amor de Deus, né? Para de ser mentiroso. Fez demonização, sim. Que raiva de gente que mente. Minha gente, agora a gente vai falar de um cara que foi considerado o homem mais sexy do mundo no ano de 2014. Tô falando de Chris Pratt. Ele ficou muito conhecido como Peter em Guardiões da Galáxia, minha gente. Mas vocês sabiam que no passado não tão distante, ele era muito diferente do que ele é hoje, minha gente? Ele era todo rechonchudinho, era bem diferente. E ele falou que tinha um sonho de um dia se tornar um galão. E ele começou, minha gente, fazendo uma verdadeira transformação na sua vida. E eu acho que não era estranho pelo fato dele ser gordinho, minha gente. Porque tem pessoas gordinhas que não são feias. Gordinho não é sinônimo de ser feio, minha gente. Não acho. Eu, inclusive, sempre achei muito feio por ser muito magrelo. E meu sonho era ser mais gordinho, rechonchudinho. Aí uma época eu consegui ficar bem rechonchudinho, depois eu consegui ficar bem bombadinho. Hoje eu tô magrelo de novo e eu tô frustrado por causa disso. Mas ele deu um tapa no visual, minha gente, que ele mudou completamente, que eu também acho que mudou até o DNA dele, minha gente. Esse mosquitinho, ele faz milagre. Esse mosquitinho, minha gente, é milagreiro. Ele não é como o mosquito da dengue, como o mosquito da zika e do chikungunya. Ele é um mosquito do bem. Só que esse mosquito só vem, minha gente, pra quem tem muito desejo por ele. Pra quem atrai ele em pensamento, sabe? Pra quem busca a graninha. Porque senão ele não vem, não. Eu mesmo tenho chamado ele todo dia ansioso. Vem, Rickavírus, deixa até a bacia d'água esperando ele do lado do quarto. Mas não vem. Vem pernilongo, vem dengue, vem tudo e esse mosquito safado não vem. Que ódio! Bom, minha gente, e vale a pena a gente ver de novo 2 figuras que já passaram nesse canal de como eram antes, na época do escangalhamento. Vamos rever de novo como era a MC Larissa, mais conhecida como Anittão.
Olha só a Anitta, minha gente, antes da fama também. Toda escangaiadinha, com uma cara de pobre, sabe? Ela tinha aquela cara daquelas pobres que vai pra escola com o cabelo pingando colene, sabe? Que fica aquele cheiro de fossa na sala de aula que ninguém aguenta, minha gente. Olha só como que ela era muito diferente do que ela é hoje. E vamos relembrar também, minha gente, a MC Kátia, a MC Ludmilla. Olha a Ludmilla no começo de carreira e olha a Ludmilla agora. Trocou ou não trocou até o DNA dela, minha gente? Provavelmente até o RG dela foi modificado, porque claramente e visivelmente aí olhando tudo, não é a mesma pessoa não, minha gente. Não é. Minha gente, continuem deixando várias sugestões de vídeo aqui nos comentários, porque eu tô separando algumas e as melhores eu vou fazer, viu, minha gente? Então, se você quer ver aquele tema que você tanto quer aqui no canal, deixa nos comentários aí, porque uma hora eu vou fazer o seu tema, tá? Tô selecionando vários aí. Minha gente, muito obrigado, sabe, pelo vídeo de ontem. Muito obrigado por esse início de semana, todo mundo junto. E ó, tem que pedir de novo, minha gente. Eu peço, eu sou mendigo disso. Eu sou mendigo de like da internet. Mas por que que não deixa o like? Eu não entendo como que assiste o vídeo e o dedinho que eu... Olha, uma fraçãozinha de segundo pra deixar o like. O like não cai a mão. Deixa o likezinho, meu cebozinho, minha cebozete. Porque ajuda demais o canal. Você não tem noção do quanto ajuda, minha gente. Um like que você deixa aí, o YouTube entrega o vídeo para mais 2 pessoas, mais 2 candangos vem pra cá, minha gente. Nossa família vai ficar família zona bem grande, né? Vamos crescer, gente. E ó, você tá assistindo o vídeo, tem um tempão aqui já, eu tô mirando você, viu? Eu tô respondendo o seu comentário que você tá deixando aqui nos meus vídeos todos os dias. E até hoje você não é inscrito no meu canal. Você não é inscrita no meu canal. Você não tem vergonha nessa sua cara, não? Se inscreve agora, né? O vídeo, minha gente, vai ficando por aqui. Mas eu queria desejar para todos vocês, meus cebozinhos, minhas cebozetes do coração, um fim de noite abençoado. Que Jesus visite o lar de todos vocês, minha gente, e traga alegria, conforto, esperança. E eu, é claro, espero você aqui amanhã às 19 horas, porque você é muito importante para mim e esse canal é feito por mim e por você. O meu beijo grande, o meu abraço pra você. E até amanhã às 19, vou te esperar, hein? E ó, tem pouca gente vindo aqui na hora da estreia. Por que vocês não entram às 19, minha gente? Que dá o vídeo já bomba, explode logo no início. Vou esperar vocês, hein? Tamo junto, galera. Até mais.